Olá a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube aqui no Sindicato. Já vou pedindo aí para que vocês entrem lá, deem um like, curtam, compartilhem, que nós vamos estar gravando aí nos próximos meses, sempre. A gente teve aqui o senador Paulo Paim, falando um pouquinho sobre a eleição, falando um pouquinho da composição. Hoje aqui no Sindicato a gente vai ter então a presença da advogada Beatriz Cruz da Silva, ela que é advogada, mestre em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília, foi coordenadora geral de ações de prevenção de Segurança Pública do Ministério da Justiça e também assessora especial de Segurança Nacional do Ministério da Justiça. A Beatriz vai abordar dois temas, né? Opressões, e também vai tratar da questão dos direitos da mulher trabalhadora, né? Começar por este tema que é importante, Beatriz. Já agradecer a presença aqui nos veículos de comunicação do sindicato, levando a informação não só para o servidor da Universidade Federal de Pelotas, mas também para toda Pelotas. A gente tem um tema aqui que é a discussão dos direitos das mulheres, né? Depois, mais adiante, eu vou perguntar sobre o pré-câncer. Eu sei que a Beatriz deve ter acompanhado aqui em Pelotas, tivemos uma denúncia gravíssima, mas falando especificamente deste encontro, né? Enquanto falando de opressões. O que a gente vai estar falando sobre opressões aqui no sindicato nesta tarde, Beatriz? Uma boa tarde. Eu quero começar agradecendo também a possibilidade de participar desse espaço, cumprimentar todos que estão nos acompanhando e dizer que a importância desse evento é porque, como nós vivemos um momento de crise, né, de crise econômica, de crise política no país, e, em geral, todo momento de crise cultural, econômica, social, os primeiros direitos que são suprimidos são os direitos da população mais vulnerável e, inclusive, os direitos das mulheres. Esse evento é de extrema importância para que a gente possa debater num espaço que é privilegiado, que é um espaço de luta dos movimentos, mas principalmente do movimento sindical, debater as questões da opressão às mulheres e as questões de gênero e dos direitos do trabalhador. Infelizmente, a gente ainda vive um contexto em que a luta das mulheres ainda é uma luta para garantia de direitos que constitucionalmente estão assegurados, do ponto de vista legal estão assegurados, mas que na prática as mulheres ainda vivenciam casos de assédio moral no ambiente de trabalho, casos de assédio sexual, e uma dificuldade imensa de conseguir garantir os mesmos direitos que os homens trabalhadores têm. Se a gente já vive um momento em que a classe trabalhadora como um todo vem perdendo direitos, lutando para a manutenção de direitos que até então se tinha como postos, né? No caso das mulheres, a gente sequer conseguiu alcançar a equidade de gênero e a igualdade no ambiente de trabalho. A gente vai estar acompanhando aqui, ao longo da tarde, essa questão aqui com a Beatriz. Mas a cenário nacional, inclusive porque o ex-prefeito de Pelotas, o Eduardo Leite, é pré-candidato ao governo do estado, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então teve uma denúncia gravíssima sobre o pré-câncer. Queria que tu fizesse uma análise, como é que tu vê isso, a questão, porque entra muito na ideia de opressão e dos direitos da mulher trabalhadora, né? Que a gente vive uma crise terrível, né? Eu queria que tu fizesse um apanhado disso. Claro, eu conheço superficialmente, até porque eu hoje resido em Brasília, não conheço com tantos detalhes a questão aqui de Pelotas, mas infelizmente não é uma questão isolada, né? Mas é uma denúncia muito grave que precisa ser apurada pelas autoridades públicas, porque é um crime de saúde, contra a saúde pública, inclusive. Se isso realmente se confirmar, é algo que precisa ser apurado e os responsáveis precisam ser responsabilizados, né? Obviamente, criminalmente, administrativamente, de todas as formas possíveis. Que, no mínimo, há crimes de improbidade em torno desse tema e mesmo questões de responsabilização penal, né? Porque é um crime contra a saúde pública, com certeza. Isso só condiz com o que a gente dizia. Em momentos de crise, os primeiros direitos a serem suprimidos são os direitos das mulheres. No campo da saúde, a gente avançou muito nos últimos anos no campo da saúde das mulheres, né? Mas, infelizmente, tivemos muita dificuldade de discutir pautas como direitos sexuais e reprodutivos. Hoje, o cenário que a gente tem é que sequer a gente tem conseguido garantir os direitos que até então, na área da saúde, as mulheres vinham conquistando, né? E esse caso de Pelotas é uma prova disso. Assim. Se do ponto de vista da política pública, se optou por reduzir custo de alguma forma, enfim, foi uma opção péssima, porque é uma opção em detrimento da saúde e das mulheres. E no caso daqui, se isso realmente, repito, se confirma, né, que isso realmente foi o que aconteceu, ainda é mais grave porque as mulheres foram ludibriadas, foram enganadas, acreditavam que estavam realizando seus exames de pré-câncer. Mas nós temos vários exemplos. O Ministério da Saúde, do ponto de vista das políticas de vacinação, de prevenção ao câncer de mama, regrediu assim
e em 2 anos, 20 anos nas políticas públicas, com redução de custos mesmo, que acabaram impossibilitando que essas políticas públicas, que já eram políticas públicas pelas quais o Brasil, inclusive, era reconhecido de saúde da mulher, fossem absolutamente dizimadas. Então, a gente vive realmente um momento de uma crise política, como é um governo que não tem compromisso com o voto, porque é um governo que, enfim, num contexto de impeachment absolutamente duvidoso, assumiu, né, o poder. É um governo que não tem compromisso com os direitos de ninguém, muito menos os direitos dos trabalhadores. E a gente tem vivenciado isso com muita preocupação. E aí, repito, por isso a importância desses espaços de luta, os sindicatos têm um papel fundamental, as associações de classe, mas os movimentos sociais em geral. E a gente vive um momento que é um momento que parece de um certo torpor, né? Então, todo mundo meio adormecido. Então, discutir essas questões, levantar as questões dos direitos das mulheres nesses espaços é fundamental. Até porque mesmo no movimento sindical você tem questões ainda a serem superadas em relação à equidade de gênero, tem todo um movimento de mulheres dentro dos sindicatos que ainda lutam por espaço, por poder, porque infelizmente o poder no mundo ainda é masculino, exercido majoritariamente pelos homens, e as mulheres ainda é relegado alguns espaços públicos. Eu sei que aqui a associação é um exemplo de um espaço em que tem se tentado cada vez mais a participação das mulheres, tem muitas mulheres presentes na direção, tem questões de cotas, enfim, mas essa não é a realidade do país todo e não é a realidade de todos os movimentos sindicais. Então, mesmo dentro dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, a luta das mulheres ainda é uma luta de visibilidade, né? Então, eu queria aproveitar para parabenizar a direção do sindicato por ter promovido esse evento, esse encontro, nesse momento tão delicado. Outra questão que a gente entrasse em relação à eleição, em 2018, agora a gente tem uma eleição aí para presidente da República, para Senado Federal, para deputados estaduais e federais. Queria que fizesse um apanhado disso, como é que está vendo isso? A gente já falasse do impeachment, a gente nem entrou, mas o impeachment que a gente tem aqui no sindicato como golpe, né? E a gente diz que é golpe, é golpe, é golpe. Até porque em 2016 entrasse num ponto no qual que a gente utiliza aqui no sindicato para dizer que não foi da forma legal que isso aconteceu, e tem muitos juristas, né? Tu advogado, sabes bem como funciona isso, e esses juristas dizendo que foi golpe. Então a gente tem comprovação. Qual a importância para a sociedade brasileira? Porque agora tem eleição, e de eleger não só o presidente da República, mas também políticos comprometidos com as causas trabalhistas. Como eu disse, o momento que a gente vive é um momento bastante sensível e complicado. Você agora bem mencionou a questão do golpe mesmo, golpe jurídico, legislativo, que nós acabamos de vivenciar no ano de 2016, né? E midiático também, em muita medida. E nesse contexto, a questão das eleições ela é fundamental. Primeiro, assim, a garantia de eleições, de que elas efetivamente ocorram de forma democrática. Nós temos vivenciado um momento que é um momento de risco para a democracia brasileira, de uma seriedade que nem sempre é considerada, né, em muitos espaços, mas que o sindicato sente de uma forma muito mais direta, né, e tem se manifestado, os sindicatos em geral, e a SUFIPEL aqui eu tenho acompanhado, tem se manifestado com as preocupações sobre o Estado democrático de direito, e um Estado democrático de direito pressupõe eleições. O problema é que o golpe de 2016, né, por que golpe? Golpe porque foi o impeachment sem crime de responsabilidade. Então, do ponto de vista legal, independente do que as pessoas tenham, os sentimentos que as pessoas têm em torno do tema, eu posso, com tranquilidade, afirmar que não foi legal, né? Foi ilegal o impeachment da presidenta Dilma, tanto que no dia seguinte ao impeachment, as pedaladas fiscais deixaram de ser consideradas, né, entre aspas, um crime que, na verdade, nunca foram pelo Congresso Nacional, o que só escancarou, né, o processo que a gente tristemente vivenciou e acompanhou de forma muito direta lá de Brasília. Mas nesse contexto, o problema a grande questão quando você aceita suprimir questões constitucionais, quando você aceita burlar a legislação em nome de interesses econômicos, em nome de interesses políticos, é que você abre uma verdadeira caixa de Pandora e você não sabe o que sai dessa caixa. A gente ainda está vivenciando reiteradamente questões que deixam todas as pessoas praticamente boquiabertas. Agora, recentemente, a questão
da medida do habeas corpus que foi concedido pelo desembargador aqui do TRF4, e depois, a partir dali, o que a gente vivenciou para quem é advogado, né? E você bem falou, tem uma frente de advogados juristas pela democracia, mas para quem vivenciou isso, é um absurdo o que se passou de um juiz que não é mais juiz da causa, porque não é juiz da execução, mandando não cumprir uma ordem judicial desembargador, e depois um desembargador fora do plantão, interferindo e avocando, se apresentando para avocar para si um processo, ou seja, deixa escancar a ausência de uma imparcialidade, e o presidente do tribunal regional federal aqui da região se equivocou na sua decisão ao se manifestar como se fosse hierarquicamente superior ao desembargador, essa hierarquia essa que não existe do ponto de vista do ordenamento jurídico. Então, assim, foi um absurdo que a gente vivenciou. E para quem é como eu, advogado na área criminalista, eu atuo muito em processos administrativos disciplinares, em ações de improbidade, tribunais de conta, mas nas ações penais mesmo, no Supremo Tribunal Federal e no STJ, principalmente nos tribunais superiores, e participo da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, é uma preocupação generalizada entre os advogados, porque o que a gente viu acontecer foi uma ordem judicial que a Polícia Federal não cumpriu. Não cumpriu, claro, por conta de várias outras questões, de uma confusão de ordens judiciais, mas a gente sempre coloca que o que pode ocorrer, você consegue um habeas corpus, vai lá para liberar o seu cliente e o delegado resolve que vai esperar o relator do caso se manifestar e, portanto, não vai liberar. É o que a gente está vivenciando. É isso que eu digo quando a gente abriu com um processo ilegal do impeachment as portas, né, do inferno ou uma caixa de Pandora, é nesse sentido. A gente não sabe o que vai acontecer. Deixa eu só fazer um adendo, que é importante que tu tocou. Teve um habeas corpus, que foi, acho que há 2 semanas, do Favreto, com o presidente Lula. E aí foi isso. Ele esperou a manifestação do Moro para que tenha uma definição de soltar ou não. Ou seja, já existia um habeas corpus. É claro que a gente não é advogado, eu não sou advogado, sou jornalista. Mas por tudo que a gente lê, por todos os criminalistas, os advogados, do ponto de vista social, para nós é um absurdo. E isso é importante para que a gente frise isso. Eu até te interrompi, exatamente por isso. Houve um habeas corpus de soltura, e aí simplesmente digamos que um juiz de férias, porque ele estava de férias, se manifestou. Como assim? Um funcionário público pode se manifestar estando de férias? Não, não pode. Não, na verdade, esse processo todo serviu para demonstrar a imparcialidade do juízo que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse processo. Serviu para isso. Tanto que, do ponto de vista internacional, várias foram as manifestações sobre a questão do reconhecimento de uma possível prisão política do presidente Lula, em especial pelo que se passou nesse domingo, que foi, para quem é jurista, aterrador. Assim, né? Quando as pessoas, a gente sempre discute no grupo da Associação de Advogados Criminalistas, deixando de lado suas convicções políticas, porque, obviamente, é uma associação que tem advogados do Brasil inteiro, com convicções absolutamente distintas, do ponto de vista jurídico, não tem como sustentar o que se passou nesse fatídico domingo em relação ao habeas corpus do presidente Lula. Houve um descumprimento de uma ordem judicial, a Polícia Federal deveria ter liberado no momento em que o desembargador mandou liberar. E um juiz de primeira instância, de férias, e que não deveria participar, nem sequer se manifestar no processo, porque já havia encerrado a parte de conhecimento. Quem se manifesta depois de estar preso o paciente, de estar presa a pessoa, é o juízo da execução criminal. E o juiz Sérgio Moro não é juiz da execução criminal. Então, assim, foram absurdos em cima de absurdos, mas isso demonstra que a gente não sabe o que está por vir. E isso faz com que as pessoas desacreditem no poder do seu voto e nas eleições. O mais pernicioso desse processo todo, para além, né, de abalar as instituições democráticas, o judiciário mesmo está comprometido, no sentido de que visivelmente, né, você percebe que existem conotações políticas em algumas decisões judiciais, e isso é ruim para a instituição que deve ser respeitada, que é a instituição do judiciário, o poder judiciário. Mas, para além disso, você tem esse descrédito da população em relação
ao seu voto, ao poder da sua cidadania, do exercício da cidadania. E qual o problema disso? Nesses espaços de vácuo na política e de descrédito com a política, e esse não é um fenômeno exclusivo do Brasil, esse é um fenômeno que tem acontecido na América Latina como um todo e fora do Brasil e dos Estados Unidos, é um exemplo disso com a eleição do Trump, mas na Europa a gente teve a ascensão de vários partidos e candidatos de extrema-direita na Europa, que são muito preocupantes, né? A própria questão dos imigrantes, da forma como tem sido tratado da imigração e dos refugiados por esses países onde hoje tem a presença de governos de extrema-direita, deixa claro as dificuldades que isso apresenta para a defesa dos direitos humanos como um todo e dos direitos dos trabalhadores, obviamente, também. Mas isso cria esse vácuo, e nesse vácuo é a extrema-direita, são os extremismos, são os neonazistas, são essas correntes do pensamento e da política que acabam alcançando um espaço. Prova disso, no caso brasileiro, é essa expressiva votação do candidato Bolsonaro, que quando confrontado sobre quais são as políticas públicas que ele efetivamente tem, sobre o que ele pensa sobre as políticas públicas, ele não sequer tem uma plataforma de política. Mas são candidatos que têm alcançado expressão em praticamente todos os meios e as classes sociais. Não é? O Bolsonaro se engana quem acredita que é um candidato das classes, exclusivamente das classes mais pobres. Ele não é. Ele tem alcançado, ele tem tido expressão em todas as classes sociais, em todos os meios. Por quê? Justamente por conta desse descrédito na política, sempre aparece alguém messiânico com promessas de mudança, algo que, no caso específico desse candidato, não faz nenhum sentido, porque é um candidato que está na política há muitos anos, mas abre espaço para esses extremismos, né? Sejam eles de que natureza forem, é o que acontece quando se tem um descrédito absoluto na política. Então, a importância dessas eleições é principalmente que o que está em disputa nas eleições é muito mais do que quem é que vai ser efetivamente eleito nesse momento. É mais até do que já foi há algum tempo do projeto de país que a gente pretende ter, inclusivo ou não inclusivo. O que está em jogo nesse momento é a permanência da democracia, das instituições democráticas e uma disputa sobre que sociedade nós queremos ser, muito mais do que governo nós pretendemos ter. Então, assim, é um momento fundamental e é um momento de convocação para que as pessoas participem, para que as pessoas votem e votem de forma consciente, principalmente no caso dos trabalhadores, votem nos candidatos que expressam a luta desses trabalhadores, né? Que expressam as necessidades e que lutam ao lado, né, ladeados com esses trabalhadores e com as mulheres trabalhadoras. Bom, a questão do Bolsonaro a gente pode fazer um livro, né? Porque é extenso e o debate seria muito longo, né? Mas vamos ficar por aqui. Assim, ó, eu vou pedir para você entrar lá no canal, dar um like, curte, compartilhe. Nós vamos estar apresentando para vocês vários outros vídeos, vários outros personagens. Pedir para agradecer a Beatriz por estar aqui conosco. A gente vai acompanhar agora, tem uma palestra, a gente está fazendo de presença, né, porque é uma luta muito grande, né, do sindicalismo para a valorização da mulher trabalhadora, né, e o sindicato Sufpel à frente, né, dessas lutas e trazendo a Beatriz para fazer esse debate, fazer essa palestra através desse encontro. Beatriz, eu te agradeço muito a participação. Um recado final, queria que tu dissesse como te encontrar, Facebook, Twitter, como é que faz o pessoal que está nos acompanhando ali de casa para te encontrar? Então, primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo, debatendo com essas mulheres trabalhadoras e com o sindicato como um todo, né? Essas questões que, como eu disse, me são muito caras. Contato comigo. Eu faço parte do escritório House de Albuquerque Advogados Associados, que fica em Brasília. Telefone pode ser o 61 99818 5466. E no Facebook, no Instagram, Beatriz Cruz. E meu e-mail é beatrizcruzadvogue, com gmudo, @gmail.com. Estou à disposição e uma boa luta para todos e um bom trabalho para vocês. Muito bem. Continue por aí. Não se esqueça. Entra lá, dá um like, compartilha, que nós vamos trazer muitas informações. Abração.